Olá, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre estresse. Como evitar estresse na criança autista? Será que isso tem alguma importância? Eu acredito que sim. Eu tenho observado ao longo da minha prática clínica que quando eu consigo convencer a mãe a tirar o estresse da criança o máximo possível, isso muitas vezes é possível em grande quantidade, você tem uma melhora de resultado, você tem resultados melhores quando isso acontece. Principalmente assim, ele diminui a alta agressividade, diminui a agressividade, diminui as crises de calundu e por aí vai. Então eu acredito, o Dr. Vandilson, eu acredito que quando você tira ou diminui o estresse dessa criança, ela melhora a condição de autismo. E ao contrário também é verdadeiro, quanto mais você deixa que essa criança se estressa, quanto mais você permite o estresse nessa criança, quanto mais essa criança se estressa, mais vai piorando a sua condição de TEA, o seu TEA. A explicação para isso existe. Nesse quadro que eu estou conversando diretamente com a mãe, com uma linguagem facilitada para que todos vocês possam me entender, vocês vão ter que assim, quando você tem um estresse, o organismo injeta na corrente sanguínea algumas substâncias, algumas catecolaminas, algumas substâncias hormonais, e que leva a essa situação de estresse, onde muda o funcionamento do organismo, onde há um desequilíbrio de funções, um desequilíbrio de substâncias, e isso, evidentemente, eu acredito, e através de resultados, isso piora o estresse, piora a situação do TEA e vai progredindo, piorando progressivamente. Então, uma das ferramentas que eu uso no tratamento, eu já faço isso há mais de 15 anos, e eu observo que isso tem função benéfica, é exatamente retirar aquelas situações do dia a dia que levam a criança ao estresse. E a criança pertencente ao distúrbio, ao transtorno do espectro autista, e quanto mais grave ele está enquadrado, mais ele se estressa, mais ele tem a reação de agitação psicomotora, que está todo no mesmo barco, está todo na mesma cesta, todos no mesmo balaio, e isso leva quanto mais grave, mais essa situação ocorre, e há um crescendo. Quanto mais você permite o estresse, mais a criança vai ficar agitada, mais ele vai ficar agressiva, mais ele vai ficar... e depois nós vamos conversar sobre agressividade no autismo, que é uma coisa meio particular. Ele vai se autoagredir, a autoagressão também, nós vamos ter um vídeo só para isso, mas ou mais de um vídeo, vários quantos precisar. A autoagressão é um dado que eu uso ele como importância para a gravidade, quanto mais ele se autoagrede, mais grave ele é. Então, eu tenho a absoluta certeza que o estresse e a produção de estresse e a manutenção de estresse tem a ver com a melhora ou a piora do quadro do espectro autista. Então, eu aconselho, eu oriento, eu dou as orientações para as mães para que elas vão retirando as situações que causam estresse, porque a gente sabe verdadeiramente que isso piora. É evidente que muitas dessas situações a gente não pode, não pode evitar de todo, mas nós podemos amenizar. Então, uma situação, se você não pode evitar totalmente, pelo menos você diminui, você ameniza. Existem situações onde você vai poder fazer com que essa situação não exploda numa crise de estresse e de agitação psicomotora. Então, esse vídeo é só para lhe dizer que há uma participação da situação emocional do estresse na evolução. E sempre que você tiver a oportunidade de fazer uma ação que não provoque estresse ou que diminua o estresse, com certeza você está fazendo uma ação em benefício da melhora do seu criança
pertencente ao distúrbio do espectro.